Amém. Uma igreja com bastante criança é uma alegria. Eu dou louvores pelas professoras e tudo que lidam com as crianças. Deixa-me usar um pouco aqui. Amém. Abre nas suas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3. E vamos ler só 2 versículos. O estudo vai ser só desses. Não, vamos ler os. Vamos ler 1 a 7. Pode ficar em pé comigo. A Bíblia diz assim: essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobicioso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem na sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. E verso 8: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos e vai dando quase as mesmas qualificações. Oremos. Precioso Pai, nós pedimos que o Senhor direcione o nosso estudo, nossa mensagem hoje à noite, para que possamos ser servos e líderes piedosos, prontos para obedecer a Tua vontade, seguir o Teu caminho e ensinar os outros para fazer a mesma coisa. Abençoe nosso tempo junto, em volta da Tua palavra, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo e já agradecemos o Senhor por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar-se. Nós estamos tratando as qualificações dos bispos. E durante o estudo vamos notar que a palavra bispo não é um líder de várias igrejas, mas é outro nome para presbítero, para pastor, é o líder vamos dizer, do organismo, mas uma organização dentro da igreja local. O bispo, pastor titular, poderemos colocar no nosso vocabulário hoje em dia. Nós já aprendemos várias coisas, mas nós temos que entender que você deve ser um líder de Deus, um bispo, um líder. Você deve ser qualificado para ser um líder de Deus, um bispo, um líder. E quais são as qualificações de um líder de Deus? E as que nós temos diante de nós na palavra de Deus. Nossa igreja tem pessoas que têm a capacidade de ser líderes. Não só o irmão Robson, não é só o irmão Bill, mas tem várias pessoas aqui que deveriam ser líderes nessa igreja local. Nós nem podemos organizar essa igreja por falta de pessoas que querem seguir
o que 1 Timóteo, o 3º capítulo, vai nos ensinar hoje à noite. Então, vamos ver as qualificações dos pastores e a aplicação para todos que têm Cristo como seu único Salvador. Quantas pessoas já viram o tribunal? O tribunal vai fazer o quê? O advogado, o promotor, ele vai falar, se tiver um tribunal de júri que tem várias pessoas, ele vai declarar para aquele povo o que ele pretende provar. O advogado da defesa também, ele vai apresentar para o júri o que ele vai apresentar. Hoje à noite eu já dei o dever. Você deve ser qualificado. E agora eu quero anunciar, ou seja, explicar a aplicação para todos os que têm Cristo hoje à noite. O que você deve fazer como líder. No final, você vai notar, você já é um líder. Ou você é um líder de Deus, ou você não é um líder de Deus. Mas você já está lidando na sua nível, ou seja, na sua capacidade, no seu ambiente. Você está sendo um líder. Eu lembro quando eu comecei o karatê. Tudo bem. O sensei, ou seja, o líder, o instrutor, ele já começou a treinar a gente, já tem como ter uma base no karatê, como andar no karatê, como dar chute no karatê, como dar soco no karatê. Ensinou cada parte por parte como eu deveria ser um bom, karateca, uma boa pessoa de karatê. Infelizmente nunca cheguei, mas pelo menos eu fui ensinado e eu fui treinado. Mas hoje à noite eu espero que todos nós vamos chegar no nível de ser um bom líder. Primeiro, vamos considerar os primeiros 2 versículos aqui de Timóteo, que já acabamos de ler. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Essa que vamos estudar hoje à noite. Os líderes não devem ser escolhidos só por ser uma pessoa popular. Hoje à noite nós temos 2 pastores, vamos dizer, que pelo menos chamamos 2 homens de pastor, tá? Vocês não escolheram esses pastores. Você não escolheu o pastor Bill. O pastor Bill escolheu vocês. Vocês não escolheram o pastor Robson. O pastor Bill convidou. Pastor Bill convidou ele para trabalhar junto com o Senhor. Mas vai chegar um dia que você vai precisar de escolher. Um dia, se essa igreja fosse continuar, tem várias coisas que vamos precisar de fazer. Vamos precisar de escolher um pastor titular. O pastor brasileiro que vai seguir as normas que nós vamos estudar em parte hoje à noite. E vamos precisar de sustentar aquele pastor. Vamos precisar de pagar as despesas da igreja, onde é o prédio onde vamos reunir. Vamos precisar de tomar responsabilidade de falar de Cristo. Realmente, aquela falar de Cristo já teve que ter agora. Nós temos de ganhar almas. Isso tudo espera a gente. Senão, não tem jeito para a igreja continuar. Vamos precisar de optar para fazer outro jeito. Eu não sei qual seria, mas é uma coisa importante. Mas tirando o sustento, não tirando ganhar almas, continuando aquilo, mas tirando todas essas outras coisas, nós temos de aprender as qualificações do líder da igreja e aplicar essas qualificações para cada um de nós. Nós precisamos seguir essas normas. Em vez de escolher um líder por ser popular, devemos
devem ser escolhidos principalmente sobre como eles correspondem às qualificações listadas aqui em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3. As qualificações para liderança não tem nada a ver com o talento. Deus não diz, sai e pega os homens mais talentosos. Tem que ter um homem que sabe tocar o piano. Tem que ser um homem que sabe fazer isso, aquilo outro. Não é isso. Tem que escolher um homem indicado por Deus, porque ele tem as qualificações que estão descritas aqui em 1 Timóteo. Nós temos que entender, como o pastor Robson falou durante a escola dominical, tem que ser uma pessoa íntegra. E vamos estudar sobre isso hoje à noite também. Deus quer pessoas realmente entregues a Ele. E Ele pode capacitá-los com o dom de pregar, ou seja, dom de se pastorear, ou os outros dons que seja, Ele pode lhe dar talento. Eu falo com as pessoas o dia, sempre na minha vida, no meu ministério, uma pessoa menos qualificada por talentos é uma pessoa como eu, descendente de mecânicos, não sabia nem conjugar um verbo e tudo, mas Deus, talvez não perfeitamente, mas capacitou a gente para falar português. Está entendendo hoje à noite, não está? Ué, então, melhorou. Ele capacitou a gente para ensinar. Ele capacitou a gente para fazer várias coisas. E pela experiência, educação e tudo, a gente está aqui no Brasil 45 anos. É muito tempo. Mas é a Deus que capacita. Então, nós não vamos procurar pessoas que têm talentos, mas pessoas que são entregues a Deus totalmente. 1 Coríntios 12, verso 11 fala, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, como quem quer. A gente? Não, como o Espírito Santo quer, como Ele quer. Você tem uns dons do Espírito Santo. Também você tem talentos que Deus colocou na sua mão para ser usado para a honra e glória dele. Você tem e tem que usar. Eu tenho certeza que um dia vamos chegar diante do trono de Deus e Ele vai julgar a gente conforme as capacidades que Ele entregou na nossa mão. Ele vai te julgar. Você tem o dom, talvez não o dom, capacidade de ser músico, ou você tem a capacidade de ensinar a palavra de Deus, mas em vez de ensinar a palavra de Deus, você só fica criticando os outros que estão tentando ensinar. Mas Deus vai te julgar. Deus vai julgar cada um de nós. Ele vai me julgar. Em tudo segundo as capacidades que Ele colocou. Então Deus pode te capacitar. E também Ele pode capacitar aquele homem, talvez que vai ser o pastor dessa igreja no futuro. Continuar em Efésios 4, versos 11 e 12. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Pensa bem, as qualificações do apóstolo, por exemplo. Quais foram uns dos apóstolos? Paulo foi o derradeiro, não é? Mas já pensou Pedro? Pedro era pescador. Pescador era uma pessoa que era trabalho manual, eu não sei a formatura dele e tudo, mas normalmente o pescador poderia ser uma pessoa simples, que não sabia, não tinha muita oportunidade de estudar e tudo, que tinha de trabalhar. Não era uma pessoa, vamos supor, super capacitada,
Mas já viu como Deus usou este homem? Tem outras pessoas também. Timóteo, que nós estamos estudando, uma pessoa tímida. Uma pessoa que Paulo falou que, olha, Deus não lhe deu o espírito de temor, mas de poder. Ele capacitou, ele deu o que você pode usar para servir o Senhor. E aqui nós temos as qualificações. Formar-se no seminário não faz um qualificado para liderança espiritual. Não faz. Eu lembro quando eu estudava na universidade, eu escutei 2 seminaristas, 2 rapazes lá, falando como eles estavam evangelizando. Eu tinha trabalhado até meia-noite, eu tinha dormido 2 ou 3 horas, então vocês sabem que eu não estava muito bem, bom de humor e tudo, eu estava cansado, mas eu estava bebendo um café, tentando me despertar um pouco para a próxima aula. Tudo bem, eu escutei eles conversando e tudo, eu não aguentei mais, eu olhei para eles, eu falei com eles, vocês sabem, me desculpa, mas vocês sabem, antes que eu aceitei Cristo como Salvador, se você falasse comigo desse jeito, eu batia na sua cara. Falei, eu não aguentei mais. Só ser seminarista não adianta nada. Eu conheço histórias de seminaristas, depois de sair do seminário, depois de até pastorear um pouco, se declarou gay. Outro que saiu com o secretário da sua igreja. Eu lembro de uma história de dos meus professores, com 60 e tantos anos, adulterou com sua secretária e tudo. Não, sendo seminarista, sendo doutor de teologia e tudo, não resolve nada. Ser um bom falador não faz um qualificado para liderança espiritual. Estava conversando com o pastor Robson hoje, terça-feira, tinha o Jonatas Edwards, que dizem que ele leu a sua mensagem, leu verbalmente, cada palavra e tudo, e no final da mensagem, ele tinha pessoas na congregação segurando o banco, porque estava com medo que ia descer no inferno naquela hora. Ele leu a sua mensagem, não é por falar, é por ser entregue ao Senhor. Dons ou talentos naturais ou espirituais em si não qualificam para liderança espiritual. Ou quem se dá engenheiro ou tempo voluntário não os qualifica para liderança espiritual. Tem pessoas que acham que têm dinheiro, que eles são super qualificados para mandar o que a igreja vai ou não vai fazer. E num certo jeito, ele tem razão, porque se não tiver o dinheiro para fazer, como é que vai proceder? Mas essa não qualifica uma pessoa para ser um líder na igreja local. Mas o que qualifica o homem para liderança espiritual é um caráter piedoso. E um caráter piedoso estabelecido de acordo com esses critérios claros de 1 Timóteo, capítulo 3. Essa que qualifica o homem para a obra de Deus. 1 Timóteo 3 apresenta metas para alcançar e critérios gerais de seleção. Olha-se para essa lista e pergunta-se: o homem em questão deseja todas essas coisas com todo o seu coração. Notamos que ele falou, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu já vi pessoas que disseram, chamados para o ministério, estavam chamados só para o din-din, e não era principalmente focalizado naquilo que fala Efésios 4, nem o que fala 1 Timóteo capítulo 3.
Mas vamos separar esse versículo e vamos notar algumas coisas. Antes de entrar, desculpa, antes de entrar, a palavra de Deus fala convém. Eu achei essa palavra interessante. Eu vi na tradução atualizada e fala é necessário. Aqui fala convém. Eu pensei, pai Deus, convém é mais uma palavra mais suave. Não é tão exigente como é necessário. Mas eu olhei. Essa a palavra convém significa junto ao desejo. Qual é o desejo? Se um homem desejar o episcopado, ou seja, pastor ou bispo, ser bispo. Então, convém, junto nesse desejo. O que é o desejo? Se alguém deseja o episcopado completamente, fortemente, forçadamente, violentamente, não larga da ideia. Eu li um livro uns anos atrás que falou, aí eu esqueço o título agora, mas a propaganda do livro, em 10 pastores, depois de ler esse livro, 9 deles saem do ministério. Um título meio desanimador. Mas ele estava dizendo assim, uma das coisas que ele falou, se você, como pastor, como líder, poderia fazer qualquer outra coisa, então você não é chamado para o ministério. Se você ficaria tranquilo de sair do ministério e fazer outra coisa, você não é chamado. Então, essa é a palavra aqui. A pessoa agarrada, se alguém desejar, convém, junto com o desejo de servir o Senhor, convém ter essas características na sua vida. Então, Atos capítulo 3, e não vamos ler tudo, mas só o verso 2, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Notou? Pedro e Paulo e Barnabé estavam fazendo o que na igreja local? Servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Pensa bem, eu não vou pedir que você levante a mão, porque eu sei que quase ninguém poderia levantar a mão. Mas, como você está servindo ao Senhor nessa igreja local? Como? Está vendo? Está vendo? Você é o líder. O povo vai seguir você. Você está fazendo nada, os seus seguidores vão fazer o quê? Fala. Vai fazer nada. Exatamente. Vai ser uma cópia do seu procedimento. Lamentavelmente, é isso que acontece em muitas igrejas. A palavra de Deus proclama que não pode ser mulher, mas a mulher tem o seu ministério também. Então você me entender, eu não estou te ofendendo, eu vou dar. Então, paciência comigo, não desliga ainda. Olha, 1 Timóteo 2, versos 11 e 12, a mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição, não permitido, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. Essa palavra marido é duvidoso se é só marido ou homem. E outra tradução coloca homem sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Então, eu entrei numa igreja uma vez, muitos anos atrás, eu e Dona Susana, e nós estávamos levantando sustento. E eu falei, a minha esposa, ela costuma dar testemunho sobre o que ela poderia fazer na obra de Deus. E ele falou, não é permitido que a mulher fale nessa igreja, não. Eu pensei, mas o que a mulher pode fazer? Vamos ver aqui. Tito 2, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé,
no amor e na paciência. Tudo bem, essa nós. As mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém às santas não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestre do bem. Então tem que ser um bom exemplo. Seguindo, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então a mulher pode ensinar? É claro que pode e deve ensinar quem? As mulheres mais novas. Tá bom? As crianças. Ué, está ensinando todo dia nas suas casas, não estão? Os seus próprios filhos, suas próprias filhas. Pode fazer isso na igreja local também. Ensinar uma classe de senhoras, sim. Ensinar uma classe de homens e mulheres, não. Porque não pode ter autoridade sobre o homem. É uma coisa clara. Mas tem bastante para fazer? Tem. Pode ter uma função, talvez, na diretoria da igreja? Claro que sim. Eu prefiro até uma mulher para ser secretária do que o homem. Você já viu o punho do homem? Como ele escreve? É difícil ler. Mas, se tiver um homem, é melhor ainda. Mas tem várias coisas que podem ser feitas na igreja local pelas mulheres também. E devemos ter. Eu lembro nos outros obras que a gente já participou dessa nossa quarta igreja. E eu já vi que o ministério maior da igreja era o ministério da igreja ensinando crianças. A escola bíblica de férias, a escola de sábado, fazendo uma classe no sábado, no quintal de algum membro da igreja, para ganhar almas, para ganhar as crianças. Nós estamos orando por seu Maurício. Lembra que ele está tratado e tudo. Ele é de outra igreja. Mas aquele homem foi ganho porque tinha primeiro alcançado seus filhos, o seu filho, suas filhas, e depois a sua esposa, depois ele aceitou Cristo também. Então esse é o ministério, é valioso demais, e é a sua oportunidade de servir o Senhor. Na igreja, Deus deseja, tem papéis diferentes a homens e mulheres. Isso é o resultado da forma como a humanidade foi criada e da forma pelo qual o pecado entrou no mundo. Deus criou primeiro quem? Adão, o homem. Quem pecou primeiro, vamos dizer? Então, Deus já colocou o critério. Até em Gênesis ele falou que o desejo de Eva seria para o seu marido. Esse é um rebaixamento um pouco no início foi, porque começaram iguais. E depois Deus colocou a sua ordem. Mas isso não quer dizer que o homem é ditador, isso não quer dizer que a mulher é tarpete, mas a ordem da escolha de Deus. E na igreja é a mesma coisa. O desejo de Deus é dessa ordem, seja mantido. Porque o desejo de Deus que nós anunciamos o Evangelho. Anota bem, ele fala no verso 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, pois em nós a palavra da reconciliação. Colocou na boca de Paulo a palavra de reconciliação. Quem tem aquela palavra agora? Levante sua mão. Todo mundo tem. Se tem Cristo, você tem. Tudo bem. Quem é que deve
falar com os outros sobre Cristo. Nós, também, cada um de nós. Então, é a sua responsabilidade. 1 Coríntios 9:16, Paulo fala no final, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de mim que me gloriar, pois me é imposto essa obrigação. Nota que não é escolha, é obrigação. E aí de mim, se não anunciar o Evangelho. Ai de nós, porque nós não estamos anunciando o Evangelho. Nós temos de levar a palavra, temos de falar de Cristo para os outros. Fala, pastor, mas eu falo. Amém, amém. Então você não faz parte daquele grupo que eu anunciei. Nós temos de fazer mais do que só dar folheto. Nós temos de iniciar os estudos bíblicos nas casas. Lembra, última vez, antes que nós fomos para os Estados Unidos, eu dei aquelas lições sobre como usar o livrinho para ganhar almas. Algumas pessoas repararam, falaram, olha, eu já sei tudo disso. E não entenderam o fato que eu estava ensinando como usar o processo para ganhar almas. Essa é a nossa obrigação. E aí de nós, se não anunciarmos o Evangelho de Cristo. Efésios 4, versos 11 a 14, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Realmente aquele pastores e doutores é pastores e doutores, não é separado, é um dom só, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ele deu pastores, mas também não é o pastor só que tem a responsabilidade. Todos nós temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Mas tudo isto mostra que tem de ser confirmada pela igreja local. Nós já lemos Atos 3, mas então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos e os despediram. É aprovado pela igreja local. É a igreja local que tem de enviar pessoas. Eu não quero perder ninguém. Nosso grupo já é petitivo. E eu quero que nós cresçamos. Mas a verdade é que depois de crescer, eu fico doidinho para as pessoas. Para o pastor Bill, Deus colocou no meu coração para mudar para tal e tal cidade e iniciar uma obra. Iniciar um trabalho. Mas eu fico doidinho. Porque nós queremos enviar missionários. É nossa responsabilidade. O episcopado é uma excelente obra que ele deseja. É bom querer ser um líder espiritual, mas as normas são bem elevadas. E vamos ver na semana que vem, vamos ver essas normas. Mas quando eu leio essas normas, quando eu estudei, eu estava lendo e falei, ai de mim, Deus, eu falto muito, eu tenho que crescer mais. Nessa área, Deus, Pai, me perdoe, eu estou pensando em crescer, me aperfeiçoar mais nessa área. E eu continuei estudando em tudo, e esse peso ficou mais e mais sobre a minha vida, com quase 50 anos no ministério. Eu quero que isso aconteça com você. Pastor Pio, está querendo aumentar peso na minha vida? Peso espiritual, sim. Eu quero que nós saímos daqui hoje à noite, prontos para servir o Senhor. Então, se alguém almeja ou deseja o episcopado, é uma coisa boa que está desejando. Deseja ser um líder de Deus. Deseja ser um líder que vai obedecer às normas de Deus, para que Deus possa ser glorificado na sua vida e no ministério em quem você está ministrando. Nós temos um grupo aqui hoje à noite. Eu gostaria que saia daqui com 6
não, desculpe, com 100% dos nossos participantes saem daqui falando: eu quero ser um servo de Deus, eu quero estar aqui domingo que vem, eu quero saber mais as qualificações para que eu possa servir o Senhor. Talvez um pastor, talvez como professor em escola dominical, talvez em outra área, ganhadora de almas, enfim, servindo o Senhor e não sendo só aquecedor de banco. Sabe o que é aquecedor de banco? Quem só senta e não faz nada. Vamos sair daqui hoje à noite servindo o Senhor. Amém? Amém ou não? Amém. Apanhou, hein? Mas vamos corrigir, vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela mensagem. Queremos servir o Senhor. Eu quero. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que querem. Eu oro que o Senhor possa abençoar a mensagem, ajudando a gente realmente honrar o Senhor nessa área também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro. Amém. Pega nos seus livrinhos, esse branquinho. E vamos cantar no 48. Pode ficar em pé comigo, vem comigo. Enche o meu coração, Pai, de somente faz-me buscar tua presença, Senhor. Fito meus olhos em ti, ó meu Mestre, dou ao Senhor todo meu amor. Uma paixão por ti, Senhor, quero sempre fazer teu querer com fervor. Só para o Senhor eu quero viver, não só servir, mas amar-te com todo o meu ser. Pai, me forma pra ser o teu servo capaz, e teu amor seja o meu motivar. Faz-me seguir-te, humilde e submisso. Bênção, Senhor, nossa minha entrar. Uma paixão por ti, Senhor, quero sempre fazer teu querer com fervor. Só para o Senhor eu quero viver, não só servir, mas amar-te com todo o meu ser. O hino poderíamos ser cantado no início e só isso e falar amém e ir embora. Porque essa ficou toda a mensagem hoje à noite. Eu espero que você cantou esse hino como sua oração para servir o Senhor em tudo, com fervor, agarrado, pronto para servir o Senhor. Vamos orar. Precioso Pai, nós te louvamos pela mensagem da tua palavra, pelo hino que acabamos de cantar. E oramos, Senhor Pai, que o Senhor possa fazer uma grande obra em cada ouvinte. Que o Pai, aquela pessoa que não tem Cristo, possa entender que não pode te servir
até arrepender-se do seu pecado e colocar a sua confiança no Senhor. Para aquela pessoa que já colocou a sua confiança no Senhor, que possa ter aquele fervor, aquela ânimo de ficar agarrado no Senhor e na tua obra para servir-te mais para sempre. Pai, abençoe nossa igreja para casa, ajuda que a gente continua ouvindo a tua mensagem e sendo transformado por teu Espírito Santo, obedecendo a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, ora. Amém? Amém. Boa noite, até quinta-feira, às 19h30.